Quando o impulso cardíaco se propaga através do coração, parte desta corrente espalha-se para os tecidos adjacentes e uma pequena parte dela chega até a superfície da pele, onde pode então ser detectado por eletrodos. Sua detecção é a base do eletrocardiograma. Vamos ver brevemente o sistema de condução cardíaco. O potencial de ação é gerado no nódo sinusal, localizado no átrio direito. Estas células são autoexcitáveis e conseguem gerar impulsos elétricos de forma rítmica. Daí, o impulso elétrico passa pelas vias internodais e atinge o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular, o impulso elétrico desce em direção ao ápice do coração, passando por dentro do septo interventricular através do feixe atrioventricular. Ao atingir o ápice do coração, o potencial de ação muda de direção e ascende através das fibras de Purkinje para causar a despolarização das células da parede ventricular. Este é o básico sobre o sistema de condução. Se não estiver muito familiarizado com os conteúdos desse sistema de condução e potencial de ação, sugiro fortemente ver os vídeos destes conteúdos primeiro. Eletrocardiograma é um tema avançado dentro da fisiologia, que requer o conhecimento básico sobre estes tópicos. Os links estão na descrição. Deixada a mensagem, vamos ao eletrocardiograma. Observe nesta imagem as ondas que o formam. Veja que é uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. O complexo QRS é formado por três ondas separadas, Q, R e S. A onda P é causada por potenciais de ação que despolarizam o átrio e o complexo QRS por ondas que despolarizam os ventrículos. Já a onda T ocorre na repolarização dos ventrículos. Eventualmente, pode ocorrer uma onda U, que é a repolarização dos músculos papilares. Visto o significado geral do ECG, vamos entendê-lo em maiores detalhes. Olhando o eletrocardiograma, podemos determinar espaços, que são chamados de intervalos. Entre a onda P e o complexo QRS, há um intervalo PQ, ou PR, caso a onda Q esteja ausente, e compreende o intervalo de tempo entre o início da excitação dos átrios e o início da excitação dos ventrículos, e corresponde a aproximadamente 0,16 segundos. Este espaço existe pois o nódo atrioventricular tem efeito retardador sobre a condução do potencial de ação. Por isso, a despolarização atrial e ventricular estão separadas. Este intervalo diminui quando a frequência cardíaca aumenta, visto que o nódo atrioventricular conduzirá o impulso com mais velocidade. O inverso vale para quando a frequência cardíaca diminui, com o aumento deste intervalo em decorrência da condução mais lenta do nódo atrioventricular. Há também o intervalo QT, que é o período pelo qual o ventrículo está contraindo. Ele é marcado pelo início da contração ventricular até o seu fim na onda T. Lembre que a onda T é a repolarização ventricular, mas as fibras se despolarizam e repolarizam em períodos diferentes. Então, durante a onda T, embora predomine a repolarização ventricular, há também fibras despolarizando. Para determinar a frequência cardíaca, se usa um intervalo RR, e geralmente este intervalo possui 0,83 segundos, mas obviamente varia de acordo com a frequência. O segmento ST é o período entre o fim da despolarização ventricular e o início da repolarização. Podemos, então, determinar que um segmento é uma área silenciosa do eletrocardiograma, sem ondas. Já os intervalos, a presença de segmentos e ondas. Uma boa forma de começarmos a entender o eletrocardiograma é partindo de um modelo simplificado, com duas células miocárdicas representadas por A e B. Repare que há um voltímetro, instrumento que vai medir a corrente entre ambas as células no espaço extracelular. E aqui reforçamos este conceito crucial.
o que será medido no eletrocardiograma é a corrente no meio extracelular. Quando a célula A despolariza, o sódio no meio extracelular entra em seu interior, deixando o meio extracelular mais negativo. Perceba que há proteínas formando canais iônicos entre as células A e B, estruturas chamadas de junções comunicantes. Os íons positivos fluem agora através destes canais para a célula B, que então irá despolarizar em seguida. Momentos antes de sua despolarização, o seu meio externo é mais positivo, pois o influxo de cargas positivas ainda não ocorreu. Como o meio externo em torno da célula A conta com excesso de cargas negativas, já que parte das cargas positivas entraram na despolarização, parte das cargas positivas ao redor da célula B são atraídas para perto da célula A. Afinal, cargas opostas se atraem. Veja então que há duas correntes, uma dentro das células e outra fora, com cargas se movendo em sentidos opostos. O movimento de cargas elétricas no espaço constitui um vetor e que pode ser medido. Veja que no ambiente extracelular, as cargas positivas estão se movendo em direção ao polo negativo, que irá detectá-las. Ou seja, está ocorrendo um vetor positivo, pois a direção das cargas se dá em direção ao dispositivo que irá detectá-la. Assim, o registro no elétron é positivo. A representação gráfica desta corrente extracelular gera um sinal positivo. A entrada de cargas positivas na célula B através das junções comunicantes induz a sua despolarização, com o influxo de sódio a partir do meio extracelular em seu interior. Como há presença de cargas positivas, o meio extracelular torna-se negativo. Perceba agora que o registro do potencial de ação retornou à sua linha de base, já que o fluxo de corrente entre ambos os lados está praticamente zero, pois as cargas estão iguais em ambos os lados. Porém, a célula A inicia o seu processo de repolarização e potássio, que possui carga positiva, escapa para o meio extracelular, tornando este mais positivo. As cargas positivas serão atraídas pelas negativas, se afastando dos eletrodos que as detectam. Vejam que as cargas positivas estão se afastando do polo negativo e as negativas se afastando do positivo. Isso causa um registro negativo no voltímetro, pois o vetor da corrente se dá no sentido contrário do eletrodo. Quando ambos os lados ficam com cargas iguais, o fluxo de cargas cessa e a marcação no voltímetro volta a zero. A onda de despolarização do traçado é um análogo do complexo QRS e a onda de repolarização um análogo da onda T. Você deve estar estranhando a onda T negativa, e este estranhamento está correto, e ele se dá em decorrência da posição dos eletrodos. Se os lados dos eletrodos estivessem invertidos, você observaria exatamente o contrário, um complexo QRS negativo e a onda P positiva. Lembre-se do seguinte: sempre que o sentido da corrente, ou seja, o vetor, é em direção ao eletrodo que a detecta, o registro é positivo, e quando o vetor é no sentido oposto, o registro é negativo. Isso ficará mais claro quando estudarmos as derivações do eletrocardiograma. Agora, vamos juntar o gráfico do potencial de ação cardíaco junto com o registro do eletrocardiograma. Veja que o complexo QRS aparece junto com a despolarização ventricular e a onda T com a repolarização ventricular. Os átrios se repolarizam no mesmo momento em que os ventrículos se despolarizam. Como os ventrículos são muito maiores, a onda de repolarização dos átrios geralmente não é vista, pois coincide exatamente com o momento que ocorre o complexo QRS. Vistos os aspectos gerais do eletrocardiograma, agora é necessário uma atenção especial para entender o fluxo de cargas através do tórax. Esta imagem mostra o coração no interior da cavidade torácica. Lembre que o potencial de ação inicia-se no átrio direito, no nodo sinusal. Daí, se propaga a partir das vias internodais para o nodo
atrioventricular. Do nó do atrioventricular, o potencial se propaga através do feixe atrioventricular para ir em direção aos ventrículos. Então, seguindo o sistema de condução, fica fácil perceber que a despolarização dos ventrículos começa no septo interventricular, onde se situa o feixe atrioventricular. Perceba agora na imagem que representa a distribuição das cargas que é exatamente no septo atrioventricular que estão as cargas negativas, já que a despolarização começa a partir deles. Lembre, na despolarização há influxo de sódio para dentro da célula, o que deixa o meio extracelular negativo. Veja na imagem que as demais porções do ventrículo estão positivas, pois ainda não houve despolarização. Fica evidente, então, que a despolarização segue uma direção da base para o ápice cardíaco. Esta seta que aponta o sentido de despolarização da base em direção ao ápice é conhecido como vetor médio instantâneo. Antes que a despolarização tenha completado o seu curso, em um intervalo de 0,01 segundos, ela muda então de direção. Se antes ela estava na direção da base para o ápice do coração, agora ela vai seguir do ápice, que despolariza primeiro, em direção à base. Mas este evento de despolarização do ápice em direção à base é muito mais rápido do que o processo de despolarização que segue da base até o ápice através do septo. Desta forma, na maior parte do tempo, a base do coração está negativa em relação ao ápice. Lembre-se de um fato crucial. Quando falamos positivo e negativo, estamos falando do meio extracelular. Portanto, é a diferença de cargas neste meio que é mensurado pelo elétron. Aqui, você vai poder exercitar se realmente entendeu os conceitos apresentados até agora. Veja esta animação mostrando o caminho seguido pela corrente elétrica no coração. Identifique o caminho listado no quadro e perceba como a propagação do impulso elétrico coincide com as ondas observadas no eletrocardiograma. Volte o vídeo e deixe sem áudio e vai pausando para observar todos os eventos. O movimento das cargas ocorre tridimensionalmente, portanto, elas são um vetor. Lembre-se que o impulso elétrico no coração origina-se no nodo sinusal, então ela segue um sentido de cima para baixo e da direita para a esquerda, uma vez que o ápice cardíaco está voltado para a esquerda. Como o ápice do coração é inclinado anteriormente, então o impulso elétrico segue também um sentido de trás para frente. Vamos usar o exemplo de uma rodovia com dois observadores, João e Maria. Imagine que você queira saber a direção em que o carro está indo. Veja então que se uma linha for traçada a partir de cada um, temos dois planos. Assim, o carro pode se afastar ou aproximar de Maria, se ele estiver se movendo para os lados, e de João, se estiver se movendo de cima para baixo. Vamos ver o carro passando para compreendermos. Veja que ele se deslocou de cima para baixo e, portanto, se aproximou de João. Agora imagine que tivéssemos pedido a João e Maria que representasse este deslocamento no papel. Toda vez que o carro se aproxima, se faz uma linha positiva para cima, a partir da linha pontilhada no papel, e toda vez que se afasta, uma linha para baixo, negativa. Nesse exemplo, como teria ficado? Bem, para João a linha teria crescido, já que o automóvel se aproximou dele. Para Maria, a linha ficou sem mudar nada, uma vez que no plano dela não houve mudança na distância. E se o carro agora passasse de cima para baixo? Agora para João a curva iria se inverter. O pico seria marcado pelo momento em que o carro não pudesse ser mais visto. Para Maria, nada mudaria de novo. Agora o carro se deslocando da direita para a esquerda. Para Maria, o carro se aproximou, logo a linha ficou positiva em seu gráfico. Para João, nada mudou. E por fim, se o carro se move da esquerda para a direita, ele se distancia de Maria, logo a linha fica negativa. E mais uma vez para João, nada mudou. João e Maria são como os eletrodos no eletrocardiograma. Como as cargas se movem tridimensionalmente, os eletrodos devem estar dispostos em diferentes planos para detectar todo o movimento correto da corrente.
A linha que une dois eletrodos é denominada derivação, e há várias delas. Para que o eletrocardiograma possa ser padronizado, é necessário padronizar as derivações, e agora vamos entender quais são. Se utiliza dois planos, o frontal, que é determinado pelas derivações nos membros, ou seja, pelos eletrodos que são colocados nos membros, e o plano transversal, que são as derivações colocadas na região precordial, à frente do coração. Por exemplo, imagine que os eletrodos sejam as bolinhas que vão aparecer na imagem. No caso dos membros superiores, a referência são os ombros, mas como a superfície do corpo apresenta condutância elétrica, os eletrodos são colocados na altura do punho. No membro inferior, o eletrodo é colocado na altura do tornozelo. Perceba que com esta distribuição se consegue perceber duas dimensões, altura e largura. Os eletrodos no plano transversal são colocados na região anterior do tórax e conseguem perceber em detalhes se um impulso elétrico está mais à frente ou mais atrás. A fim de se estabelecer um padrão, os eletrodos devem ser colocados sempre na mesma posição. Afinal, cada elétron seria de um jeito em cada parte do mundo se não houvesse um padrão. Vamos começar vendo as derivações que ocorrem no plano frontal. Na derivação 1, o terminal positivo é colocado no punho esquerdo e o negativo no punho direito. Na derivação 2, o terminal negativo é colocado no punho direito e o positivo no tornozelo esquerdo. Na derivação 3, o terminal negativo é colocado no braço esquerdo e o positivo no tornozelo esquerdo. Observando agora as derivações, podemos perceber que juntando as linhas que formam as derivações 1, 2 e 3, formam-se um triângulo equilátero, onde o coração está no centro. Este é o triângulo de Enthoven. Veja que ele foi formado por setas e podemos fazer analogia com o exemplo de João e Maria que demos no trânsito. Vendo novamente o coração, veja que o impulso elétrico segue um trajeto de cima para baixo e da esquerda para a direita, e que este sentido de propagação do impulso é apontado pelas setas nas diferentes derivações. Veja nesta imagem as derivações que observamos e o triângulo de Enthoven. Muito importante lembrar que os eletrodos colocados no punho, na verdade, medem a corrente proveniente da raiz do ombro, o ponto mais próximo ao coração. Mas como a superfície do corpo é um meio condutor, adotou-se utilizar os eletrodos nos punhos. O mesmo vale para o membro inferior, com as cargas sendo medidas no tornozelo, mas refletindo aquelas na raiz do membro no tronco. Desta forma, o triângulo de Enthoven pode ser desenhado em torno do coração, onde de fato reflete as cargas que estão sendo medidas. Olhando o triângulo, podemos colocar as derivações. Lembra, na derivação 1, o terminal negativo está no braço direito e o positivo no esquerdo. Baseado no mesmo princípio, podemos montar em torno do triângulo de Enthoven as derivações 2 e 3. Caso não tenha ficado muito claro, veja novamente as derivações para entender a disposição delas ao redor do triângulo de Enthoven. Ainda no plano frontal, outro sistema de derivações muito utilizado são as derivações aumentadas dos membros, que são chamadas de AVR, AVL e AVF. Neste tipo de registro, dois dos membros são conectados por meio de resistências elétricas ao terminal negativo do eletrocardiomiógrafo e o terceiro ao terminal positivo. Quando o terminal positivo está no braço direito, a derivação é conhecida como AVR, R de right, direito em inglês. Quando o terminal positivo está no braço esquerdo, é chamado de AVL, L de left, esquerdo em inglês. E quando está na linha da perna esquerda, é chamado de AVF, F de foot em inglês. Agora observe todas as derivações no plano frontal. Perceba o seguinte, que cada uma delas detecta um impulso elétrico em ângulos diferentes. Imagine nosso exemplo de João e Maria observando o movimento dos carros. Se ao invés de João e Maria tivesse também o Augusto e a Manuela ajudando, a capacidade de monitorar os carros seria maior. Por isso existem várias derivações, pois cada uma delas enxerga o coração em um ângulo distinto, e assim
o que por vezes pode ser detectado em uma derivação, não pode em outra. Olhando novamente o triângulo de Einthoven, podemos colocar as derivações alargadas no membro dentro dele, então fica desta forma na imagem. Veja que a AVR aponta para o ombro direito, a AVL para o esquerdo e o AVF para os pés. Há também as derivações precordiais, que são muito mais simples de entender. Elas ocorrem no plano transverso. Um dos eletrodos é colocado no tórax diretamente sobre o coração e ligado ao terminal positivo do eletrocardiomiógrafo. O outro eletrodo é chamado de eletrodo indiferente ou terminal central de Wilson. O eletrodo indiferente é conectado através de resistências elétricas ao braço direito, braço esquerdo e à perna esquerda, todos ao mesmo tempo, e ligadas ao eletrocardiomiógrafo ao terminal negativo. Normalmente, são registradas 6 derivações torácicas, uma de cada vez. As derivações precordiais são numeradas de V1 a V6 e os locais onde são colocadas são mostradas nesta tabela. Com estas derivações, é possível olhar para o coração através do plano transverso, pegando maiores detalhes da parede cardíaca. Perceba nesta imagem mais detalhada as derivações precordiais de V1 a V6, começando medialmente e se dirigindo à porção lateral esquerda do tórax. Nesta imagem, vemos o coração com todas as derivações. Observe que cada uma das derivações consegue detectar um impulso elétrico em diferentes ângulos. Sendo assim, o perfil do elétron varia nas diferentes derivações. Este é o sistema de referência hexagonal. E agora, vamos entender estas diferenças. Primeiramente, é crucial ressaltar que o eletrocardiograma é apresentado dentro de um espaço milimetrado. Veja que é um quadrado maior de 5 mm que possui quadrados menores de 1 mm em seu interior. No eixo X, temos o tempo, e cada quadrado grande representa 0,2 segundos. Logo, cada quadrado menor equivale a 0,04 segundos. No eixo Y, é medida a voltagem, com cada quadrado maior equivalendo a 0,5 mV. Logo, cada quadrado menor equivale a 0,1 mV. Nas 3 primeiras derivações que estudamos, este é o padrão do eletrocardiograma normal. Lembre que elas são bipolares, ou seja, só possuem 2 locais. Perceba a onda P, complexo QRS e a onda P. A soma das derivações 1 e 3 é igual à derivação 2. Sendo assim, perceba que as ondas são maiores na derivação 2, e esta é a mais usualmente utilizada nas avaliações dos eletrocardiogramas. Veja que o complexo QRS é maior na derivação 2. Isso ocorre pois o vetor QRS médio, ou seja, o ângulo que a corrente de despolarização ventricular percorre, é de cerca de 59 graus, e a derivação 2 mede a corrente em 60 graus, ou seja, muito próximo, e por isso o QRS aparece mais evidenciado. Nas derivações precordiais, cada eletrodo registra o potencial elétrico da musculatura imediatamente abaixo dele, o que permite a detecção de pequenas anormalidades de condução na parede anterior do ventrículo. Perceba que nas derivações V1 e V2, o complexo QRS é negativo. Pare e pense, qual o motivo para isso? A resposta é que V1 e V2 estão posicionados bem próximos ao externo e registram a atividade elétrica da base do coração. Lembre-se que a onda de despolarização percorre através dos feixes atrioventriculares, por dentro do septo interventricular em direção ao ápice. Como os eletrodos estão mais próximos à base, a corrente está indo no sentido oposto e, por isso, o registro é invertido. Já nas derivações V3, V4, V5 e V6 estão mais próximas ao ápice e, por isso, o QRS é positivo. Por fim, aos registros obtidos nas derivações aumentadas dos membros, AVR, AVL e AVF. O AVL e o AVF têm um aspecto similar, com complexo QRS positivo, mas o AVR possui o QRS invertido. Neste caso, consegue explicar o motivo? Pense um pouco e responda. A resposta para a derivação AVR estar invertida é que o polo positivo está no braço direito,
Como a despolarização segue um sentido de cima para baixo e da esquerda para a direita, a onda da despolarização está se afastando do eletrodo positivo e, por isso, o registro é negativo. Sem nos estendermos muito, vamos ver um pouco da representação vetorial do elétron para entender a sua formação. Começando pela formação do complexo QRS, veja que em cada um dos quadros vemos as derivações 1, 2 e 3. No quadro B, por exemplo, vemos a formação do pico do complexo, já que a corrente está chegando no ápice cardíaco. Em D, quando a despolarização se inverte, é possível ver a formação do traçado negativo. Vamos ver o mesmo para a onda T, a repolarização ventricular. Como a despolarização ocorre primeiro no septo interventricular, para depois ir em direção ao ápice do coração, seria natural imaginar que a repolarização seguisse o mesmo trajeto. No entanto, não é isso que ocorre. A repolarização começa por toda a musculatura externa dos ventrículos, especialmente próximo ao ápice do coração. Então a onda segue um trajeto ascendente, da esquerda para a direita e do ápice em direção à base. Por isso, todas as três derivações detectam a onda T como positiva, pois as cargas positivas estão indo de encontro ao eletrodo negativo. Em relação à formação da onda P, a despolarização atrial ela começa no nódo sinusal, próximo à entrada da veia cava superior no átrio direito, e daí se propaga em todas as direções nos átrios. A despolarização no átrio é mais lenta que nos ventrículos, visto que não há o sistema de Purkinje para a condução do impulso. A onda de despolarização segue trajeto descendente e da direita para a esquerda, e pelo mesmo mecanismo já explicado para o complexo QRS, vai ser positiva no elétron. Em relação à repolarização, a onda T atrial geralmente não é observada no eletrocardiograma, pois ela ocorre ao mesmo tempo que o complexo QRS. Nos átrios, a repolarização ocorre inverso do que ocorre nos ventrículos. Vimos que nos ventrículos, a repolarização segue do ápice do coração em direção à base. No entanto, nos átrios, a despolarização e repolarização ocorrem no mesmo sentido, de cima para baixo. Assim, a onda T atrial é invertida, mas é usualmente não observada em decorrência do complexo QRS. Estabelecidos os conceitos fundamentais, podemos agora começar a entender as diferentes condições que levam a alterações do eletrocardiograma normal. Várias das alterações comuns são aquelas associadas à hipertrofia ventricular esquerda. Nesta imagem, vemos o eixo elétrico médio do complexo QRS. Como já vimos, na maior parte do tempo, o vetor se dirige inferiormente. Caso haja uma hipertrofia ventricular esquerda, este eixo pode ser deslocado para a esquerda, uma vez que, como o ventrículo está maior, o potencial de ação irá demorar um tempo maior para se deslocar por ele, de forma que o ventrículo direito se torna despolarizado antes. Causas frequentes da hipertrofia ventricular incluem hipertensão arterial, estenose aórtica e regurgitação aórtica. Para você entender os achados, é crucial se lembrar das derivações. Observe um eletrocardiograma típico de hipertrofia ventricular esquerda. Consegue explicar os achados? Observe que na derivação 1, o QRS está aumentado. Isto é facilmente explicado, pois como o eixo do coração se deslocou para a esquerda, a onda de despolarização fica mais próxima do eletrodo positivo. Isso explica a diminuição do complexo QRS na derivação 2, uma vez que a onda de despolarização está indo mais para o lado esquerdo e menos para baixo em direção ao ápice, o que também explica a inversão do complexo QRS na derivação 3. Bem, mas em caso de hipertrofia ventricular direita, ela é menos comum que a hipertrofia ventricular esquerda e pode ser causada por estenose da válvula pulmonar, tetralogia de Fallot e defeitos do septo interventricular. Veja que a inversão do complexo QRS na derivação 1 e 2, pois o eletrodo positivo nestas derivações está no braço direito e grande parte da corrente agora não se direciona para baixo. Porém, na derivação 3, como não há polo negativo do lado direito, a corrente detectada no eletrodo positivo no membro inferior identifica o vetor da despolarização.
Outra alteração que leva a aberrações no eletrocardiograma são os bloqueios dos ramos da fibra de Purkinje. Como as fibras de Purkinje servem para aumentar a velocidade de condução, o seu bloqueio faz com que um dos ventrículos se despolarize muito antes do outro, fazendo com que um esteja totalmente despolarizado, enquanto o outro ainda está totalmente polarizado, e desta forma ocorre o desvio do eixo de despolarização. Veja aqui no exemplo o bloqueio do feixe esquerdo. O eixo de despolarização está desviado para a esquerda, afinal, o ventrículo esquerdo fica mais tempo despolarizando. Perceba que no vetor 1, o complexo QRS apresenta-se com sua orientação normal. Na derivação 2, já é possível perceber inversão, uma vez que a onda de despolarização, ao invés de seguir inferiormente, vai em direção ao eletrodo negativo do braço esquerdo. Como na derivação 3, o eletrodo esquerdo está do lado esquerdo e o ventrículo esquerdo fica negativo por muito tempo, e isso está associado ao desvio do vetor, a inversão do complexo QRS. Como no ventrículo esquerdo fica mais tempo despolarizando, há também aumento na duração do complexo QRS. Caso ocorra o bloqueio do ramo direito, as alterações de condução ventriculares são as mesmas já descritas para o bloqueio esquerdo, mas obviamente com os lados invertidos. O desvio do eixo é menor, já que a massa do ventrículo direito é significativamente menor que a do esquerdo. A inversão do complexo QRS na derivação 1, mas como o desvio do eixo na derivação 2 é menor no bloqueio do ramo direito que no bloqueio do ramo esquerdo, na derivação 2, o QRS continua positivo. Foi mencionado as condições que levam ao aumento da massa muscular tanto no ventrículo esquerdo como no direito. O aumento da massa faz com que haja mais músculo a ser despolarizado e, como consequência, leva ao aumento da voltagem do complexo QRS. O complexo QRS normal medido nas três derivações vai de 0,5 mV na onda S até 2 mV na onda R. Quando a soma de todas as ondas do complexo QRS ultrapassa os 4 mV, considera-se que o paciente tem um complexo QRS de alta voltagem. O aumento da massa muscular ventricular também aumenta a duração do complexo QRS, uma vez que há mais músculo para ser despolarizado. O tempo normal do complexo QRS é 0,06 a 0,08 segundos, mas em casos anormais pode chegar a 0,15 segundos ou mais. O bloqueio do ramo de Purkinje também aumenta o tempo do complexo QRS. Se o aumento da massa muscular aumenta a voltagem do complexo QRS, então basta fazermos o pensamento inverso. A diminuição leva à diminuição da voltagem. E, de fato, é isso que acontece. A principal causa dessa diminuição de massa são os pequenos infartos que podem ocorrer ao longo da vida e podem ser assintomáticos. Quando uma área infarta, o músculo é reposto por tecido fibrótico que não despolariza, além de não despolarizar, atrapalha a propagação da condução do potencial de ação, o que leva a um complexo QRS de menor voltagem e tempo aumentado. Outras condições que levam à diminuição da voltagem do complexo QRS são aquelas externas do coração. Uma delas é a efusão pericárdica, o acúmulo de líquido no espaço pericárdico. Como o líquido conduz a corrente elétrica com muita facilidade, a corrente passa a ser conduzida em todas as direções, o que diminui a quantidade de corrente que chega à superfície do corpo. Em menor proporção, a efusão pleural pode causar o mesmo problema. O enfisema pulmonar diminui a voltagem do elétron pelo motivo inverso. O acúmulo excessivo de ar dentro dos pulmões faz com que ele atue como um isolante, diminuindo assim a voltagem do elétron. Certamente, uma das características do eletrocardiograma que mais desperta o interesse são aquelas que ocorrem nos infartos do miocárdio. Em casos de oclusão vascular, a área do miocárdio suprida pelaquele vaso irá morrer, a não ser que o suprimento sanguíneo seja reestabelecido rapidamente. No infarto do miocárdio, a oferta de oxigênio para o cardiomiócito é muito reduzida pela falta de fluxo sanguíneo. Na falta de oxigênio, a célula cardíaca começa a fazer respiração anaeróbica, o que leva à formação de lactato e à consequente diminuição do pH. Essa diminuição do pH
levam a uma diminuição da contratilidade cardíaca e há também uma menor formação de ATP na via anaeróbica. Com menos ATP, a função da bomba de sódio e potássio fica muito deprimida, já que é dependente desta molécula, o que gera um acúmulo de íons no interior celular. Isso dificulta em muito a repolarização do cardiomiócito, levando a uma característica muito comum nos infartos, que é a elevação do segmento ST. Isso ocorre pois os cardiomiócitos permanecem constantemente despolarizados, em decorrência da alteração da permeabilidade de suas membranas. Os espasmos coronarianos também podem levar ao mesmo padrão no eletro. A reperfusão do miocárdio faz com que este supradesnivelamento do segmento ST desapareça. Este supradesnivelamento vai ser observado em diferentes derivações a depender da área infartada. O infarto na parede anterior do coração vai ser principalmente identificado por V2, indicando uma área fortemente negativa abaixo deste eletrodo precordial. Já no infarto da parede posterior, podemos também observar o supradesnivelamento nas derivações 2 e 3. Mas perceba que na derivação 2, o padrão do eletro é muito diferente do infarto na parede anterior. Como foi a parede posterior que infartou, a eletronegatividade se localiza nesta região e, portanto, se afastando do eletrodo na região anterior do tórax na derivação V2. Pelo fato da derivação 1 não apresentar supradesnivelamento, é sugestivo que o infarto esteja na parede posterior, próximo ao ápice do coração. As alterações eletrocardiográficas no infarto do miocárdio usualmente apresentam uma cronologia de eventos. Aqui, vemos as alterações de um infarto na parede anterior na derivação V3. Durante o infarto, vemos uma grande elevação do segmento ST. Com um dia, este padrão já é menor, e com semanas podemos observar uma inversão da onda T, que quando visualizada no ECG de anos, já está normalizada. Veja que há também um aprofundamento da onda Q. Este é um padrão de recuperação de infarto miocárdico de leve a moderado com recuperação do fluxo de sangue. O aumento da onda Q ocorre em decorrência da morte miocárdica e a substituição por tecido fibroso por onde não se propaga potenciais de ação. Outro fator que pode ser observado é a inversão da onda T, um indicador de isquemia miocárdica. A repolarização ventricular ocorre no sentido inverso ao da despolarização, ou seja, ela ocorre do ápice em direção à base. As isquemias leves causam o encurtamento da despolarização do músculo cardíaco, já que esta condição aumenta o fluxo decorrente através dos canais de potássio. Isso muda o padrão de repolarização cardíaca, que passa a se iniciar nas bases, causando a inversão da onda T. O eletrocardiograma também nos permite visualizar o ritmo cardíaco e, desta forma, compreender também as disfunções que levam à alteração deste parâmetro. A alteração da frequência cardíaca é algo facilmente visto no eletro. Olhe as duas imagens. A da esquerda representa um coração com taquicardia, ou seja, aumento da frequência que está em 150 batimentos por minuto. O outro é um coração com bradicardia. Para contar a frequência, geralmente se utiliza a onda R. Veja a diferença entre as ondas R na taquicardia e na bradicardia. Entre as causas de arritmia está o bloqueio sinusal, quando os sinais disparados do nódo sinusal não chegam ao ventrículo. Nestas condições, os ventrículos contraem no ritmo do nódo atrioventricular, que também dispara potenciais de ação, no entanto, em frequência menor. Perceba que no momento que ocorre o bloqueio, o intervalo entre os complexos QRS aumenta. O bloqueio sinusal pode ser causado por áreas infartadas, infecções e inflamação. Pode ocorrer também o bloqueio atrioventricular, que interfere na passagem do potencial de ação dos átrios para os ventrículos. Este bloqueio pode ser causado por isquemias do nódo atrioventricular ou do feixe atrioventricular, compressão por tecido cicatricial, inflamação, doença degenerativa do sistema de condução e medicação, como os digitálicos. No chamado bloqueio de primeiro grau, ocorre um aumento do intervalo PR. Isso ocorre porque os átrios contraem normalmente no ritmo sinusal, mas como há atraso na chegada do impulso para os ventrículos, há aumento na distância entre a onda P
e o complexo QRS. O valor normal é de 0,16 segundos. O aumento acima de 0,20 é considerado bloqueio incompleto de primeiro grau. Há também os bloqueios de segundo grau. No bloqueio de primeiro grau, o problema é geralmente no nódo atrioventricular, mas no bloqueio do tipo 2, o problema geralmente ocorre no sistema de Purkinje. Há dois tipos de bloqueios de segundo grau. O Mobitz do tipo 1, caracterizado pelo aumento do intervalo PR até que ocorra o complexo QRS, e do tipo 2, o de mais de uma onda P ocorre para cada complexo QRS. Geralmente, há um número fixo de ondas P para cada complexo QRS, então pode ocorrer um bloqueio 2 por 1 ou 3 por 1, por exemplo. No bloqueio completo, os sinais originados nos átrios não chegam mais aos ventrículos. Os ventrículos vão contrair no ritmo de impulsos gerados no nódo atrioventricular ou no feixe atrioventricular. Os átrios vão manter uma frequência regular mais alta, enquanto os ventrículos mantêm uma frequência menor, e ocorre a dissociação da onda P do complexo QRS. O bloqueio atrioventricular pode ocorrer de forma intermitente. O indivíduo pode ter o batimento normal, e em um dado momento ocorre o bloqueio atrioventricular. Este bloqueio pode permanecer por dias, até mesmo semanas, antes que o coração retorne ao ritmo normal. Quando ocorre o bloqueio, os ventrículos passam a contrair entre 5 e 40 batimentos por minuto. Isso significa alguns segundos de parada cardíaca, o que causa a síncope do indivíduo. Essa condição é conhecida como síndrome de Stokes-Adams. O bloqueio também pode ocorrer no sistema de Purkinje. Geralmente está associado à taquicardia, e o bloqueio ocorre pois o sistema de Purkinje ainda não conseguiu se recuperar totalmente do período refratário. Veja que há oscilação na voltagem do complexo QRS. As contrações prematuras podem ocorrer tanto nos átrios como nos ventrículos. Esta condição também é chamada de extrasístole ou batimento ectópico. É causada por disfunção no sistema de condução, que pode ser causada por irritação, calcificações e isquemias. Também podem ocorrer em corações saudáveis e até mesmo pelo consumo excessivo de café. Uma contração prematura ventricular pode ser tão fraca que praticamente não há volume ejetado, e o pulso originado a partir deste batimento não pode ser percebido, o que é conhecido como déficit de pulso. Veja que geralmente na extrasístole ventricular, o complexo QRS tem um tempo aumentado e voltagem elevada. Outra condição bastante conhecida causadora de arritmia é a síndrome do QT longo, e é causada por distúrbios que atrasam a repolarização ventricular. O atraso na repolarização ventricular é perigosa, pois aumenta a probabilidade de arritmias ventriculares. Na figura superior esquerda, vemos o início da despolarização antes da repolarização ter se completado, o que pode levar à geração de mais despolarização, na figura superior direita. Na figura abaixo do eletro, vemos os períodos de pausa seguida de arritmia. A síndrome do QT longo pode ser herdada geneticamente, mas as formas adquiridas são mais comuns, como distúrbios eletrolíticos, deficiência de magnésio, potássio e cálcio, ou causadas por alguns fármacos. Por vezes, pode ser disparada por exercícios ou estados emocionais. A arritmia ventricular decorrente pode ser causa de morte súbita cardíaca. Certamente, a forma mais grave de arritmia são as fibrilações ventriculares. Nestas circunstâncias, a contração ventricular ocorre de forma descoordenada, de forma que praticamente nenhum volume de sangue é ejetado do coração. Se não for rapidamente interrompida, leva o indivíduo à morte. Poucos minutos após o seu início, vários tecidos corporais começam a ser irremediavelmente lesados pela falta de oxigênio. Alguns fatores aumentam a probabilidade da fibrilação ocorrer, como choques elétricos e isquemias. Observe essa fatia de músculo circular do coração. Se uma corrente elétrica é aplicada em qualquer ponto, ela irá retornar ao ponto de origem. No entanto, enquanto o músculo estiver em seu período refratário, outra descarga elétrica não é capaz de despolarizá-lo. Mas se o músculo for muito longo, assim que o impulso retornar à posição inicial,
ele não estará mais refratário. De forma análoga, o aumento patológico da massa do coração o predispõe a arritmias. O atraso da condução do impulso pode gerar o mesmo problema, como ocorre nos bloqueios da fibra de Purkinje, bem como se o período refratário do músculo ficar encurtado, como pode ocorrer com alguns medicamentos, como a adrenalina. Veja que na fibrilação, o eletro assume caráter bizarro e não é possível identificar as ondas de forma definida. A desfibrilação ventricular consiste em aplicar uma corrente de alta voltagem para fazer todo o ventrículo voltar ao período refratário, a fim de retomar o ritmo normal. Isso cessa todos os potenciais de ação e, após alguns segundos, o coração volta a bater. A maior parte do conteúdo deste vídeo foi baseado em 2 livros, o Guyton Fisiologia Médica e o Boron Fisiologia Médica. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.